A melhor forma de se prevenir contra uma infecção sexualmente transmissível é praticando sexo seguro, ou seja, utilizando preservativo, inclusive durante o sexo oral. Sim, você já está cansado de ouvir isso. Acontece que a maioria das pessoas está ciente dessa informação básica, mas na prática, a prevenção é frequentemente negligenciada. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os riscos que você corre ao transar sem camisinha. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Depois daquela aventura sexual, em que você nem se lembra se usou preservativo ou não, e às vezes nem se recorda do nome da pessoa com quem se deitou, resta aquele medo terrível de ter pegado HIV. A maioria das pessoas se esquece das outras infecções que podem estar envolvidas no sexo desprotegido: sífilis, gonorreia, HPV, hepatite B, clamídia ou herpes genital. Se você visualizar a saída de secreção com pus da uretra, ou a presença de úlceras ou verrugas no pênis, vulva ou ânus, esses achados facilitam o diagnóstico e agilizam o tratamento. Entretanto, muitas pessoas não têm sinais e sintomas evidentes, por apresentarem lesões ocultas, e passam a disseminar a infecção a outros parceiros durante o sexo sem camisinha. Uma infecção sexualmente transmissível não diagnosticada é particularmente grave nas mulheres. A evolução crônica do quadro infeccioso inflamatório pode causar lesões irreversíveis nos órgãos reprodutores internos, útero, trompas, ovários, aumentando o risco de infertilidade ou de gravidez ectópica, situação em que o embrião se fixa e se desenvolve fora da cavidade uterina. Os serviços públicos de saúde disponibilizam gratuitamente medicamentos conhecidos como antirretrovirais. Eles servem para prevenir a infecção por HIV após uma exposição de risco, como por exemplo no caso de uma violência sexual, ou quando ocorre o rompimento da camisinha durante a relação sexual nos casais sorodiscordantes, em que um tem HIV e outro não. Ou nos profissionais de saúde que sofreram acidentes com agulhas, bisturis e outros materiais pérfuro-cortantes potencialmente contaminados. Essa conduta preventiva é a profilaxia pós-exposição, também conhecida como PEP. Quando a pessoa toma uma associação de antirretrovirais em até 72 horas após a exposição de risco, a probabilidade de infecção por HIV pode ser reduzida em cerca de 98%. Os medicamentos devem ser tomados por 28 dias, normalmente são bem tolerados e com poucos efeitos colaterais. Entretanto, pode haver contraindicações, potenciais interações com outros medicamentos, risco de reações alérgicas e de outros eventos adversos que devem ser monitorados pelo médico infectologista. A relação sexual desprotegida também pode predispor à infecção pelo vírus da hepatite B ou pelo papiloma vírus humano, que é o HPV. A boa notícia é que essas duas infecções são preveníveis através da vacinação. Falando um pouco sobre a hepatite B. A via sexual é a principal fonte de transmissão do vírus da hepatite B. O vírus B também pode infectar o homem através de ferimentos pérfuro-cortantes, como no compartilhamento de agulhas e seringas entre usuários de drogas injetáveis, alicates não esterilizados de manicure, lâminas de barbear e depilar, instrumental cirúrgico e odontológico ou de tatuagem e piercing não esterilizados corretamente. Pode haver transmissão do vírus da hepatite B da gestante para o feto. Sangue, sêmen, secreção vaginal e de ferimento de pele ou mucosa são fontes potenciais de infecção pelo vírus da hepatite B. Mais de 90% das pessoas vacinadas contra a hepatite B produzem anticorpos em níveis protetores. É lamentável que muitas pessoas morram de insuficiência hepática ou câncer de fígado por hepatite B crônica, sendo esta uma doença facilmente prevenível por meio da vacinação. O HPV se manifesta por verrugas que podem se desenvolver na glande, que é a cabeça do pênis, no prepúcio, que é a pele que recobre o pênis, na vulva, vagina, ânus, virilhas, ou no períneo, que é a região localizada entre o órgão genital e o ânus. Menos comumente, as verrugas podem acometer a conjuntiva ocular ou as mucosas nasal, oral ou laríngea. Cerca de 70% dos cânceres de colo do útero são causados pelos tipos 16 e 18 do HPV. Esse vírus também pode induzir o desenvolvimento de câncer de ânus, reto, pênis, vulva, vagina, orofaringe ou laringe. Dessa forma, é fundamental o uso de preservativo nas relações sexuais, oral, anal e vaginal, visto que as lesões do HPV podem se desenvolver em locais de difícil visualização, retardando o diagnóstico e o tratamento. Agora vamos falar um pouco sobre a hepatite C. A relação sexual não é a via mais comum de transmissão da hepatite C. Estima-se que cerca de 1 a 2% das infecções pelo vírus da hepatite C ocorram por via sexual. Entretanto, algumas práticas sexuais podem aumentar o risco de sangramento e elevar significativamente a probabilidade de contrair hepatite C. Por exemplo, sexo anal sem camisinha, compartilhamento de brinquedos sexuais para a prática de sexo vaginal ou anal, fisting desprotegido, sexo grupal, uso de drogas ilícitas durante o ato sexual, comportamento conhecido como sexo químico. Entre essas pessoas, pode haver o compartilhamento de agulhas e seringas para injetar o entorpecente ou de canudos para aspiração da cocaína.
O vírus da hepatite C pode penetrar pelas feridas presentes na mucosa nasal dessas pessoas. Outras práticas sexuais que aumentam o risco de contrair hepatite C são sexo vaginal durante o período menstrual, sexo desprotegido com parceiro portador de uma infecção sexualmente transmissível, sífilis, HIV, gonorreia, clamídia, herpes genital e sexo vaginal violento, que possa causar sangramentos genitais. Se o casal associar duas ou mais práticas sexuais de risco, a chance de transmissão do vírus da hepatite C aumenta consideravelmente. A hepatite C é mais comum na população soropositiva para HIV, especialmente entre os homens que fazem sexo com homens. Pessoas que apresentam infecção simultânea por HIV e vírus da hepatite C têm maior potencial de transmitir o vírus da hepatite C aos seus parceiros durante uma relação sexual sem camisinha. Isso porque a infecção pelo HIV aumenta a replicação, a multiplicação do vírus da hepatite C. Não existe vacina contra a hepatite C. A boa notícia é que as drogas antivirais modernas disponíveis para tratamento gratuito da hepatite C no Sistema Único de Saúde apresentam menos efeitos colaterais e são mais eficazes do que os medicamentos antigos, permitindo a redução do tempo de tratamento e índices de cura superiores a 90% dos pacientes tratados. A hepatite C é conhecida como assassino silencioso. Ao se infectarem, as pessoas podem apresentar sintomas inespecíficos semelhantes a uma gripe, que desaparecem espontaneamente. Cerca de 80% dos pacientes com hepatite C crônica não apresentam sintomas durante anos a décadas, retardando o diagnóstico e o tratamento. Quando os sintomas se tornam evidentes, como náusea, perda do apetite, olhos e pele amarelados, fadiga, inchaço no corpo, dor e aumento do volume abdominal, manifestações hemorrágicas e comprometimento das funções cognitivas envolvendo memória, atenção e concentração, a doença já causou sérias lesões anatômicas e funcionais do fígado. O tratamento e a eliminação do vírus podem interromper a progressão da cirrose, mas não revertem os danos já existentes no fígado. Nos pacientes com cirrose e infecção ativa pelo vírus da hepatite C há mais de 30 anos, o risco de desenvolver tumor maligno do fígado aumenta de 1 a 5% ao ano. Os anticorpos produzidos em resposta à infecção não conferem imunidade contra o vírus da hepatite C. Portanto, se você já teve hepatite C e se curou, mas continua mantendo práticas sexuais de risco ou compartilhando seringas e agulhas durante o uso de drogas injetáveis, poderá contrair hepatite C novamente. Além disso, existe uma outra situação. Os anticorpos contra o vírus da hepatite C são detectados no sangue das pessoas com hepatite C em atividade e também nas pessoas que já se curaram. Portanto, é preciso realizar um exame específico que detecta o RNA do vírus no sangue do paciente. Esse exame é a reação em cadeia da polimerase em tempo real, que conhecemos como PCR. Se o material genético do vírus for detectado pelo PCR, a pessoa está com a infecção pelo vírus da hepatite C e deverá ser tratada. Se o PCR der negativo, significa que a pessoa já está curada. Resumindo, se o teste rápido resultar positivo para hepatite C, isso significa apenas que você tem anticorpos contra o vírus da hepatite C. Quem vai diagnosticar se você está com a infecção ou já está curado da hepatite C é o teste de PCR. Bom, por último, falaria um pouco sobre a sífilis. O contato íntimo com uma ferida localizada no pênis, vagina, boca ou ânus durante a relação sexual pode facilmente transmitir a sífilis, que é causada pela bactéria Treponema pallidum. Portanto, sexos oral, anal e vaginal sem preservativo podem transmitir sífilis. Quando uma gestante contrai sífilis, a bactéria pode atravessar a barreira placentária, infectar o feto e lhe causar sérias más formações ou a morte. É a sífilis congênita. Você não pega sífilis no assento do vaso sanitário ou compartilhando talheres, pratos ou roupas com alguém infectado. O treponema não sobrevive no ambiente por muito tempo. A sífilis tem 4 fases de evolução. 3 semanas a 3 meses após a infecção, surge no local da mucosa onde a bactéria penetrou uma pequena ferida, indolor e arredondada, conhecida como cancro duro, que é altamente contagiosa. Essa fase é a sífilis primária. A ferida permanece por 2 a 6 semanas e desaparece espontaneamente. A lesão cerada pode passar despercebida, caso apareça na região interna do ânus, vagina ou colo do útero. Na fase secundária, que também é contagiosa, a pessoa apresenta lesões nas mucosas oral, anal e vaginal. Erupções cutâneas avermelhadas ou vermelho-amarronzadas, que geralmente não coçam e surgem em locais variados, inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés. Também pode haver dor de garganta, febre, ínguas, dor de cabeça, fadiga, dores nos músculos e articulações, perda de peso e queda de cabelo. Os sinais e sintomas desaparecem espontaneamente, mas a infecção persiste oculta, se não tratada. A pessoa pode passar sem nenhum sintoma durante 10 a 30 anos. Essa fase é conhecida como sífilis latente. Mesmo sem tratamento por décadas, a maioria dos pacientes com sífilis latente não evolui para a 4ª e última fase, que é a sífilis terciária. Na sífilis terciária surgem manifestações irreversíveis e potencialmente fatais, como acometimento do cérebro e da medula espinhal, que é conhecido como neurosífilis,
cegueira, surdez, deterioração da memória, quadro demencial, meningite, acidente vascular cerebral e comprometimento cardiovascular. Na verdade, o paciente pode manifestar sintomas de comprometimento neurológico em qualquer fase de evolução da sífilis. A penicilina é a droga de escolha para o tratamento da sífilis em qualquer fase de evolução. Pessoas alérgicas à penicilina podem ser tratadas com doxiciclina ou ceftriaxona. Os casais devem ser tratados simultaneamente para evitar infecções cruzadas e interromper a cadeia de transmissão. Sempre use preservativos e evite compartilhar brinquedos sexuais. O VDRL é o exame utilizado para diagnosticar a sífilis ativa ou para acompanhar pacientes que foram tratados e verificar se houve cura. É comum que uma pessoa que teve sífilis no passado continue testando fracamente positivo para o VDRL. Dizemos que essa pessoa tem uma cicatriz sorológica. Nessa situação, não há indicação de tratamento, porque não há infecção em atividade. Confie a interpretação do resultado do VDRL a um clínico experiente, que evitará a administração desnecessária de antibióticos. Se o teste rápido para sífilis resultar positivo, é colhida uma amostra de sangue para confirmar se a pessoa está com sífilis ou se é uma cicatriz sorológica. Se você costuma ter vários parceiros sexuais, não costuma usar camisinha durante as relações, ou for adepto do sexo químico, comportamento que consiste no uso de entorpecentes para potencializar o prazer e intensificar o orgasmo, recomendo que procure a unidade básica de saúde e realize pelo menos a cada 3 meses os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Eles são gratuitos e os resultados levam cerca de 30 minutos para ficarem prontos. Concluindo, não tenha vergonha de conversar com seu médico caso apresente dúvidas ou suspeite de que esteja com alguma infecção sexualmente transmissível. E o vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários e dúvidas, sugira novos temas ou sintomas de seu interesse para que possamos abordar aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.